O Hospital da Obesidade é uma instituição médico-hospitalar que atua desde 2008 no tratamento da obesidade mórbida de maneira saudável e sem cirurgia. Em nossa estrutura de 150 mil metros quadrados de área, tratamos a obesidade e doenças associadas por meio da internação. O hospital conta com uma equipe altamente capacitada em tratar pacientes com obesidade a partir da ótica de diversas especialidades médicas como cardiologia, endocrinologia, ortopedia e psiquiatria. Além disso, contamos com profissionais dos ramos da nutrição, psicologia, enfermagem, fisioterapia, educação física e terapia ocupacional. Nosso tratamento aqui no Hospital da Obesidade, ele se baseia em 4 grandes pilares. O pilar da medicina, que contempla várias especialidades médicas, entre elas endocrinologia, cardiologia, psiquiatria e ortopedia. O pilar da alimentação, cujo trabalho da nutrição individualiza a dieta de cada indivíduo aqui durante o tratamento. O terceiro pilar seria o pilar das terapias, da psicologia, da terapia ocupacional, da fisioterapia, que tem uma atuação muito forte durante o tratamento do paciente no internamento. E o quarto pilar, mas não menos importante do que os outros, é o pilar da atividade física. Especificamente, avaliando sobre programas de tratamento similares ao que a gente oferta aqui. Então, a gente encontra muito pouco. Será que a obesidade talvez não seja uma doença como diabetes e hipertensão, que a gente não vai curar, mas que a gente precisa controlar? E como aqui, a gente tem um serviço intensivo de perda de peso, agudo, mas a gente tem um trabalho também longitudinal de manutenção, de acompanhamento desses indivíduos a longo prazo. Será que talvez a gente não precise disso para sempre, ou pelo menos por um bom tempo, né? O processo de melhoria contínua e de padronização dos processos é fundamental. Então nós temos ali diversos protocolos clínicos que vão tratar do tratamento da própria obesidade, do tratamento farmacológico, do tratamento do diabetes, do tratamento da esteatose hepática, das doenças que compõem a síndrome metabólica, as doenças que são frequentes comorbidades ao paciente que tem obesidade. Então, existe uma condução padronizada para que o tratamento sempre siga o que tem de mais moderno, o que tem de melhor nos campos da ciência para o cuidado desse paciente. Somos o único hospital do país especializado exclusivamente no tratamento da obesidade. Acompanhamos nossos pacientes diariamente por meio de uma equipe transdisciplinar formada por mais de 70 profissionais de diversas áreas da saúde. Doenças mais frequentemente detectadas no consultório médico cardiológico, que são consideradas silenciosas, a hipertensão arterial, a diabetes mellitus, o colesterol alto, podem ser tratadas e isso minimizar os riscos cardiovasculares futuros, evitando que o paciente tenha um infarto, um derrame, ou então sofra um quadro de insuficiência cardíaca, que são condições muito graves. Todos os pacientes que são internados, eles passam por uma consulta admissional com o psiquiatra, em que a gente coleta uma história pregressa, eventualmente diagnostica transtornos de que o paciente não tinha conhecimento. A gente também faz uma revisão medicamentosa das drogas que ele utiliza para algum tratamento psiquiátrico pregresso e faz uma proposta do segmento dentro do hospital. É importante a gente desconstruir a ideia de que o paciente obeso é um paciente saudável. A obesidade é uma patologia e a gente precisa sinalizar para a sociedade que essas pessoas precisam de cuidados e tratamento. A obesidade ela tem suas classificações e muitas pessoas encontram-se, inclusive na obesidade grau 3, que é a obesidade mórbida, e essas pessoas têm plena indicação para o internamento hospitalar, para o cuidado da patologia. O agravamento da doença traz, sim, repercussões imediatas. Sou especialista em hipnose há mais de 25 anos. E a hipnose, como uma ferramenta ofertada no processo aqui multidisciplinar, é muito importante. Por que é importante? Porque a gente precisa entender a obesidade enquanto algo que precisa se trabalhar de forma mais profunda. Então, a hipnose como uma ferramenta em termos de terapia, dentro do contexto do tratamento da obesidade, é muito importante. É tão importante
porque a gente precisa entender que a obesidade ela traz, na verdade, conteúdos emocionais muito profundos que determinam a própria obesidade. Nosso tratamento é muito educativo. A gente não foca apenas na questão do excesso de peso, a gente tem que ir na causa disso. Não adianta emagrecer e não saber de onde vem essa obesidade. E para que eu vou continuar magro? Então é um tratamento muito terapêutico. Tem a parte física, né, do emagrecimento, que é importante, que é o seu corpo físico melhorar, a sua saúde física melhorar. Mas a gente também precisa melhorar a saúde mental e emocional. E espiritual no sentido de um sentido. Para que eu vou me manter esse magro? Então o nosso tratamento ele tem esses desafios de quem chega, né, dos pacientes que chegam de pensar que veio apenas para emagrecer e não é. Né? Aqui eles percebem quando a gente tem todo um processo terapêutico de grupo, de atendimento individual, de terapia ocupacional, de psiquiatria, de aula de yoga, de autoconhecimento. Então eles veem que tem um diferencial, não é apenas o corpo físico. Apesar do paciente aqui ficar internado no hospital, ele tem um ambiente aberto, em contato com a natureza, um ambiente acolhedor, aconchegante e humanizado. As contribuições da terapia ocupacional para os pacientes que estão internados é entender, né, como que está sendo o cotidiano desse paciente, como que ele está realizando as suas atividades, e dessa maneira a gente tenta contribuir para que ele possa voltar e se reestabelecer dentro dos papéis ocupacionais dele de maneira satisfatória e assim contribuir para rotinas e hábitos mais saudáveis. Quando a gente pensa nos movimentos psiquiátricos, né, vamos citar aqui Pinel, ele traz muito sobre essa questão das artes plásticas como uma potência reabilitadora, uma potência fortalecedora do ser humano. Né? É na arte que o paciente mostra quem ele é na arte que ele mostra o seu empoderamento, o seu engajamento. A gente consegue, entre as linhas da arte, né, da expressão, entender se esse paciente é um paciente embotado, se ele é um paciente mais calmo, se ele está ansioso. Né? A gente consegue entender com a pincelada dele. Às vezes o paciente pega muita tinta e a gente consegue falar, olha, ali tem um exagero. Então ali a gente consegue trabalhar essas questões de como ele está se envolvendo dentro do cotidiano dele, como que ele se expressa, né, a partir da arte. Né? Então a gente consegue entender várias pessoas com rotinas desestruturadas que levaram a hábitos negativos, né, com rotinas empobrecidas, e esses hábitos, né, e essa rotina empobrecida favorece, então, um estilo de vida não saudável, levando à obesidade. Nos tornamos referência no tratamento da obesidade, com eficácia em mais de 90% dos mais de 3.000 pacientes atendidos. Possuímos estudos publicados no Brasil e no exterior que comprovam a eficácia e segurança do tratamento oferecido. O paciente que é sobrepeso, o paciente que está muito acima do peso, obeso, ele tende a gerar uma sobrecarga articular muito grande. Né? Então, o paciente obeso é um grande fator de risco para doenças ortopédicas. Né? O paciente vai ter dor articular, o paciente vai ter degeneração articular, deformidade articular, inflamação de tendão, inflamação das articulações. Isso tudo gera limitação funcional, incapacidade para andar, incapacidade para fazer pequenas coisas do dia a dia. Aqui no Hospital da Obesidade nós temos o chamado plano de tratamento individual. Cada paciente faz uma avaliação e tem um plano de tratamento, um planejamento de tratamento individualizado. Obviamente que no começo do tratamento eles fazem praticamente os mesmos procedimentos, mas à medida que a coisa vai avançando, que as afecções vão se corrigindo, as disfunções vão se resolvendo, a gente vai fazendo determinadas adequações. Mas o fato é que o paciente, quando chega aqui, vai passar pela fisioterapia ortopédica, ele vai organizar a agenda dele de acordo com a sua rotina. A tendência é que todos eles passem pela fisioterapia ortopédica no início do dia, passem também pelo setor da fisioterapia dermatofuncional. Nós temos à tarde o serviço de fisioterapia vascular. Então ele tem uma flexibilidade de agenda. A acupuntura, por exemplo, acontece no turno da manhã e no turno da tarde. A mesma coisa se dá no setor de fisioterapia aquática. Então, dentro dessa rotina, ele tem essa possibilidade de adequar a agenda dele de acordo com aquilo que ele precise
e de acordo com as demandas individuais, sejam laborais, recreacionais ou familiares dele. A obesidade e os distúrbios do sono eles estão correlacionados diretamente. Tá? Então, esse paciente que tem a obesidade, ele tem 80% de chance de ter distúrbio do sono associado, que o mais comum chama-se apneia do sono. Então, aí que entra a fisioterapia do sono. O fisioterapeuta do sono, ele é responsável por adaptar esse CPAP ao paciente, por acompanhar o resultado da polissonografia e direcionar esse tratamento. Então, dentre as queixas dos pacientes, nós temos sonolência diurna, nós temos baixa performance, baixa adesão aos tratamentos aqui, o paciente sempre fica cansado. Então, o ronco é um dos sintomas também. Então, qual é o nosso objetivo? A gente consegue, através da polissonografia, justamente saber quantas apneias esse indivíduo faz, saber se a apneia dele é leve, é moderada, é grave, tá? A partir disso, a gente consegue direcionar o tratamento, que o tratamento padrão ouro é justamente o CPAP. Então, a gente vai e faz a adesão do CPAP, né? O paciente consegue entender todos os passos, por que a necessidade do CPAP. E além do CPAP, a gente tem acompanhamento com a fisioterapia respiratória, que vai trabalhar a musculatura respiratória dele. A nutrição clínica, ela consegue monitorar a perda de peso a partir do momento que o paciente chega. E durante o período de internamento, a gente faz avaliações com equipamentos. Os nossos equipamentos, eles são calibrados, são validados cientificamente. A gente trabalha com a distribuição e o reconhecimento, identificação e monitoramento, claro, da perda de massa muscular, de tecido adiposo e de força. Então, desde o primeiro momento quando ele chega, ele passa por uma avaliação com bioimpedância, onde a gente consegue determinar como ele chegou. Mensalmente a gente reavalia não somente a perda de peso, não somente o IMC, como a gente encontra muitas vezes por aí, mas a gente avalia também a perda de massa muscular e de provável redução de força, porque isso pode levar a uma desnutrição que não é muito observada em pessoas com excesso de peso, mas que é um dos nossos maiores indicadores, que é a chamada obesidade sarcopênica. Então, essa sarcopenia que pode levar à perda de força muscular, acaba comprometendo a qualidade de vida dessas pessoas. Sejam elas mais jovens e sejam elas idosas. Se elas forem idosas, o problema pode ser pior. Então, no atendimento nutricional de maneira geral, a partir do momento que a gente trabalha com a avaliação física, a gente consegue monitorar e adequar a alimentação a cada avaliação do profissional de nutrição clínica, no sentido de garantir que a prescrição está adequada para aquele indivíduo. Aí, a gente considera todos os fatores envolvidos para que a produção de alimentos seja programada para atender as demandas dele. Considero que a educação alimentar, ela não é só o que a gente fala para o paciente comer, não é só o que eu como, é como eu como, é aonde eu como, em que situação, como é que está o meu estado mental no momento que eu estou comendo. Então, se fosse mais simples, só o que eu vou comer, eu diria a quantidade e o paciente teria sucesso na resposta dele. Mas interfere muito o ambiente onde ele vive, as pessoas que convivem com ele, qual influência ele tem do padrão alimentar que ele construiu, como ele construiu esse padrão alimentar desde a infância. Então, tudo isso a gente precisa analisar. Quando a gente recebe o paciente, a gente precisa fazer um histórico de toda a vida dele. Eu chego a perguntar desde o nascimento desse paciente como foi a introdução alimentar quando bebê, se mamou, se não mamou no peito. Então, tudo isso interfere em como ele construiu o padrão alimentar dele na vida. E aí isso vai direcionar como eu vou conduzir a educação ou a reeducação que eu vou passar para ele, né? E a dieta que a gente vai prescrever para ele, ela também tem que considerar todo o padrão que ele construiu durante a vida e o que ele entende sobre a alimentação saudável, o que ele entende sobre a alimentação de uma forma geral. Os pacientes com obesidade, eles apresentam muitos sinais e sintomas gastrointestinais também. Então, muitos deles apresentam azia, doença do refluxo, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, né? Então, tem sido muito interessante acompanhar os pacientes desde o início. Então, todos os pacientes que chegam aqui, no momento da admissão, a gente já faz um acompanhamento, faz uma entrevista inicial para saber se ele já apresenta alguns sinais e sintomas em casa, como é o ritmo intestinal desse paciente, se ele apresenta azia, refluxo, empachamento, né? Aquela sensação de estar com o estômago cheio.
e a gente vai acompanhando durante todo o internamento. E é muito interessante também porque durante o internamento a gente sabe que uma dieta com menos caloria, uma dieta também com menos gordura nessa refeição e também o uso de alguns medicamentos específicos, eles podem trazer alguns impactos na vida do paciente. Então a gente também vai tratando em conjunto alguns desses sinais e sintomas que podem surgir durante o internamento. Nesse contexto da obesidade, a gente precisa sim cuidar e tratar e ter uma atenção especial. Então vamos refletir um pouquinho. O que é que acontece quando a gente está se alimentando? É muito comum a gente encontrar uma mastigação com ritmo acelerado, mastigo de um lado só, tenho tosse, engasgo quando eu estou engolindo, entalos, ronco, apneia do sono. Então quando eu estou abrindo e fechando a boca, eu sinto dor, estalos na ATM. Então são essas as funções que a gente precisa cuidar e tratar. São funções automáticas que no nosso dia a dia a gente não percebe. Então acaba que a gente não cuida. E qualquer disfunção nessas funções, a gente pode comprometer o nosso metabolismo, o nosso humor e até a perda de peso. A importância de colocar a dermatologia como especialidade médica é o fato de que a gente tem muito acometimento da pele no paciente com obesidade. Então a gente tem manchas decorrentes do atrito nas áreas de dobras como pescoço, axilas, virilhas. A gente tem também a probabilidade muito grande das assaduras, fungos entre os dedos dos pés. Então daí a importância da gente ter esse acompanhamento global, além de que a dermatologia também mexe com a autoestima, com a beleza, com a vontade de se cuidar. A dermatologia ela mexe muito com a questão do autocuidado. Então, como o hospital tem essa proposta do paciente começar o tratamento e dar seguimento em casa, eu acredito que esse atendimento dermatológico também ele tem essa probabilidade do paciente começar a cuidar, se enxergar melhor, não enxergar só a pele, enxergar a pele como parte do seu corpo e daí continuar o seu tratamento em casa, seu acompanhamento em casa também, não só da parte interna, de dentro para fora, mas também de fora para dentro, se cuidando, se enxergando como um ser especial e que ele começou o cuidado aqui e vai continuar em casa. A gente tem várias atividades aqui coletivas, né? A gente tem desde alongamento, hidroginástica, que são atividades mais de leve a moderada intensidade, como atividades que a gente já considera de moderada a alta intensidade, como dança, como step funcional, circuito. Então a gente tem um leque de atividades aqui para que quando o paciente vai se condicionando, porque a tendência é essa, eles vão fortalecendo, vão ganhando força, vão eliminando peso e aí a gente vai inserindo eles dentro desse processo, né? Fora a parte neuromuscular, como é a parte de musculação, de maquinário, como a parte aeróbica. Então a gente tem todo esse complexo para que o paciente consiga desenvolver bem o tratamento aqui de forma, né, bem positiva. O centro de pesquisa aqui do Hospital da Obesidade é de extrema importância. Aqui nós contribuímos para o avanço do conhecimento científico tão importante no tratamento dessa doença crônica e sistemática que é a obesidade. Nós aqui fazemos estudos e depois conseguimos fazer publicações em revistas nacionais e internacionais que estudam a obesidade, todas elas indexadas, ou seja, revistas sérias, comprometidas no estudo da obesidade. Ou seja, toda a nossa equipe multiprofissional, ela participa da construção de artigos, de resumos que posteriormente são apresentados em congressos da área de saúde, nacionais e internacionais também. Outro ponto muito importante e que assim é muito próprio aqui do hospital é que é um campo para a realização de iniciação científica através de alunos, sejam da graduação ou de pós-graduação, que vêm aqui estudar um pouco mais sobre obesidade. Isso porque nós temos parceria com universidades públicas e privadas. Bom, aqui no centro de saúde a gente tem um posto de enfermagem equipado com monitor multiparamétrico, a gente tem uma equipe de enfermagem 24 horas, qualificada, que atende os pacientes para intercorrência. A gente tem uma sala de medicação onde a gente oferta a medicação para os pacientes e um posto de observação e triagem que a gente atende os pacientes nas intercorrências e nas necessidades que eles têm durante o dia. A gente cuida do paciente, a gente acolhe o paciente desde a sua chegada no hospital, a admissão, até o momento da alta. Sempre com escuta ativa, com participação, né, dentro do cuidado, de todo o processo do cuidado, de forma sempre humanizada, atendendo esse paciente e atento a todas as suas necessidades. O hospital mantém no centro de saúde uma sala de coleta, facilitando a realização de exames laboratoriais com segurança e rapidez.
Somos singulares em oferecer um tratamento com regime de internação de forma transdisciplinar e integrada, em um ambiente controlado, diante de um desafio tão complexo como a obesidade mórbida. Seguimos com a nossa missão de promover a saúde e transformar vidas.